o nome, o Ali, diretor da Sede Al Halal, e o senhor Mohamed Orra Murad, que é o vice-presidente de Relações Internacionais da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Foz do Iguaçu, tão logo ocorreu uma visita do prefeito Chico Brasileiro lá em Dubai e fez tratativas com a comunidade árabe. E aí é o seguinte, um dos assuntos que foi colocado é, evidentemente, atrair pessoas da comunidade árabe na condição de turista, de visitante, aqui em Foz do Iguaçu. E aqui em off, eu conversava com os nossos convidados o quanto Foz do Iguaçu já está preparada, né? Imagino eu, com algum outro ajuste para dar todo o suporte necessário. Porque tem um costume. Eu moro muito próximo de um bairro, que as pessoas do bairro, eu diria que 80% é da comunidade árabe. Mas não é um bairro pequeno, né? Ali na região onde eu moro, é bastante gente, com 2 mesquitas ali instaladas e tal, né? Quer dizer, você tem todo um costume que faz parte, digamos, do dia a dia de Foz do Iguaçu, atendendo aquelas pretensões da comunidade árabe. Eu vou cumprimentar primeiro o senhor Ali. Bom dia, obrigado pela participação aqui no estúdio da Rádio Cultura no programa Contraponto. E acredite, senhor, na comunidade do senhor, muita gente ouve esse programa também. Ah, que bom. Bom dia, obrigado pela presença aqui. E peço a gentileza de vocês falar um pouco mais próximo do microfone. E também, seu Mohamed, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, doutor Nelson, bom dia, Nélio e Dante, bom dia aos ouvintes. A quantas, Mohamed, você enxerga, como você está vendo esse início de tratativa entre a comunidade árabe e Foz do Iguaçu? É mais ou menos aquilo que eu fiz a introdução aqui? Eu acho que o senhor foi perfeito, doutor Nelson, e eu iria um pouquinho além, dizendo que para fazer uma viagem, seja de turismo, ou turismo de negócio, ou turismo de lazer, ou qualquer outro tipo de turismo, que hoje tem várias classificações, tem que ter um propósito. E Foz do Iguaçu tem esse propósito. Como eu já disse hoje, em algumas oportunidades, Foz do Iguaçu já tem o produto. E é um produto que não tem data de vencimento. Ele existe, ele está aí. E hoje ele é apreciado mais do que nunca, porque a conscientização do ecológico, do sustentável, da natureza é muito grande, principalmente nos jovens. E a parcela de jovens que viajam o mundo cresce a cada dia. Hoje eles são muito mais móveis do que gerações passadas. Então eu vejo com muito bons olhos. Mohamed, me mate uma curiosidade. Para o árabe, fora o comércio, que é natural que a gente vê a comunidade árabe muito forte aqui no comércio, no Paraguai, etc. Isso é um assunto que todo mundo conhece. O que é atração para ele, enquanto eu tenho curiosidade de ir em Foz do Iguaçu conhecer? Temos a Catarata, que é um cartão universal. O que é curioso para ele vir para cá? Doutor Nelson, eu não tenho dúvida que o maior produto que o senhor tem são as cataratas. Isso não tenha dúvida. Mas penso eu que existem outras atrações aqui, pelo menos eu como turista, como já vim como turista, tem Itaipu, enfim, tem as trilhas, as caminhadas, os passeios de barco, enfim. Tudo isso tem apelo para o turista árabe. Eu vou colocar árabe muçulmano, porque esse acordo que foi, vamos falar mais adiante, as tratativas de Foz do Iguaçu em Dubai abrange o mundo islâmico, e nós estamos falando de quase 2 bilhões de habitantes no mundo. Ao passo que, se nós limitarmos só aos árabes, são 400 milhões de árabes. Que já é bastante, então, é né? 5 vezes o número de árabes. E é essa população que eu acho que Foz do Iguaçu tem que focar. Ou seja, um quarto da comunidade do mundo. Um quarto do mundo, né? Um quarto da população mundial, né? São muçulmanos. E o turismo halal cresce no mundo inteiro. Em 2019, chegou a 194 bilhões de dólares no mundo, com expectativas de crescimento de 7% ao ano até 2024. Eu tenho outras curiosidades, mas também o Nélio e o Dante as têm. Diga, Nélio. Deixa eu aproveitar e perguntar, nesses lugares onde já tem essa visitação tão grande, o número que o senhor deu agora há pouquinho, quais são as atrações, o que leva como visitantes, como turistas, a esses outros lugares que teria que se adaptar para cá? Nélio,
Eu acho que todo turista tem sua peculiaridade. Ele viaja para conhecer o desconhecido, é claro, mas ele não quer se sentir tão desprotegido, vamos sabe, dos seus costumes locais. Então, eu acho que é importante, quando ele vai para um destino onde ele não conhece, é saber que ele vai ser bem recebido e vão respeitar os costumes dele. Porque todos nós somos diferentes, ninguém é igual. E nós não somos nem melhores e nem piores, simplesmente diferentes. A partir do momento que o país que os recebe entenda que existe essa diferença, aceita essa diferença e está disposto a se flexibilizar para atender às necessidades, seja o turista muçulmano, seja o turista de outro país, ele vai vir e melhor, ele vai através do boca a boca, das redes sociais, que hoje tem um poder de distribuição enorme, ele vai trazer mais turistas com ele. Ele vai, tem a boa impressão, passa essa informação adiante e com isso passam a vir com mais frequência. Agora, o que Foz do Iguaçu pode fazer? Principalmente o ramo hoteleiro, e acho que até o Ali pode falar depois um pouco com mais profundidade do que eu. São pequenas flexibilizações para receber esse hóspede, como um cardápio halal, que é a alimentação que é permitida para os muçulmanos, disponibilizar, dar a opção, às vezes ele nem quer, mas falar, olha, se quiser nós temos aqui um espaço para orações, direcionamento da oração, porque os muçulmanos praticantes fazem 5 orações diárias, todas elas direcionadas a Meca. Hoje, com o aplicativo, é muito fácil você se localizar. Mas não custa nada colocar uma seta, como tem nesses lugares onde os árabes e muçulmanos estão acostumados a ir, todos os hotéis eles estão preparados para receber, eles colocam a seta. Tem o tapetinho de orações, deixar disponível uma cópia do Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, e assim por diante. Pequenas coisas que não vão onerar o estabelecimento e que vão trazer resultados muito positivos. Porque, mais uma vez, ele vem, ele não fica pouco. Outra característica do árabe, ele fica mais tempo do que normal. Ele fica, em termos de dias de hospedagem, e gasta mais do que os turistas normais. Ele vem, ele fica, ele se acomoda, ele vai, ele tem essa boa impressão e ele passa essa informação adiante. Dante. Olha, eu quero entender o seguinte, eu estou aqui com uma lista dos visitantes do Parque Nacional do Iguaçu do ano de 2019 inteiro, de janeiro a dezembro, né? E eu peguei 2019 porque 2020, 2021 já é difícil fazer uma comparação por causa da pandemia. O Parque Nacional bateu o recorde de visitação em 2019, foram 2 milhões e 20 mil pessoas. A metade disso são brasileiros e a outra metade espalhado pelo mundo inteiro. Só que dos 40 países que visitaram o Parque Nacional, nenhum deles é árabe. Né, isso chama a atenção, que eu vejo que os árabes não vêm para Foz. A comunidade árabe estaria entre os demais países, que somam aqui 17 mil pessoas que foram no Parque Nacional em 2019. Qual o motivo do mundo árabe ainda não vir para Foz? Claro que tem a ideia do destino halal para trazê-los agora, mas até então, por que não é um destino que atrai o mundo árabe? Olha, mesmo nós temos aqui, eu acho que Foz do Iguaçu claro que São Paulo talvez em número pra tenha mim, mais árabes. proporcionalmente, não tem esse número absoluto, mas para mim, proporcionalmente, a maior comunidade árabe da América Latina está em Foz do Iguaçu. Eu acho que concorre um pouquinho com Barranquilha, na Colômbia, mas Foz do Iguaçu fica ali. Sim. E se contar Ciudad del Este junto, bom, junto tem 4 mesquitas aqui também, um raio de menos de 10 quilômetros, né? Bom, mas qual é o motivo disso? olha, Dante, é uma boa pergunta, mas é uma pergunta que eu não posso responder assim. É difícil dar resposta. Podemos fazer suposições. Primeiro, a distância. Por mais que tenhamos, vamos falar tudo em pré-pandemia, né? Não vamos falar... Vamos considerar 2019. 2019. Temos várias frequências diárias para os países árabes. Nós temos 2 linhas aéreas que têm frequências diárias para os países árabes, a Qatar e a Emirates. Tínhamos a Royal Air Marrocos, que não tem mais. Temos promessas de que outras entrarão em atividade, conectando o mundo árabe com o Brasil. Mas não deixa de ser uma distância. Nós estamos falando de voos aí de aeroporto a aeroporto, 18, 20 horas. Quer dizer, isso é um fator limitante, eu não tenho dúvidas disso. E depois eu acho que falta Foz do Iguaçu se expor mais para o mundo. Trabalhar mais essa divulgação da preciosidade que tem, que são justamente as cataratas. E hoje, mais do que nunca, é um turismo muito bem visto, principalmente pela comunidade jovem. Então, acho que falta um pouco de divulgação.
Eu acho que eu imagino isso mesmo, né? Eu acho que tem uma divulgação mais para a parte ocidental e a parte oriental a cidade não se divulga tanto. Por outro lado, eu volto a dizer, se você traz uma família aqui, ela não vem passar, depois de 20 horas, eu digo 20 horas, São Paulo, mundo árabe. Temos que contar mais 2 horas aí para Foz do Iguaçu. Sem contar a conexão, pode ser até 24 horas se chegarmos aí. Não é fora do comum trabalhar esse número, de um dia inteiro de viagem para chegar ao destino Foz do Iguaçu. Ele não vai passar 3 dias, ele não vai passar 4 dias, ele vai passar 2 semanas. Porque o que ele passa, então ele usa da infraestrutura, ele gasta mais tempo no hotel, ele não tem pressa de ir embora porque é uma viagem muito longa. É o seguinte, porque eu quero que o ouvinte entenda o seguinte, o que é esse... pronuncia para mim, Dante. Halal. Halal. Tu tá mais para árabe do que eu, então. Inclusive, às vezes me perguntam se eu sou árabe, que eu tenho uma caricatura meio parecida. O que eu quero dizer é o seguinte, você pega, Nélio, lá da tua etnia, você vai em Colônia. Colônia é hoje, talvez, a título de turismo, a cidade mais procurada da Alemanha. Segundo eles lá, são 8 milhões de visitantes por ano, porque tem a Catedral de Colônia, que foi o prédio preservado pelas forças aliadas na Segunda Guerra, e só se preservou a Catedral. Então, é uma cidade que começou lá nos anos 50, mas que é super moderna, né, por conta da destruição, praticamente, na Segunda Guerra Mundial. Mas você tem 8 milhões de visitantes lá. Mas se você quiser comer arroz, feijão e bife, mas você tem que pegar e procurar, e eles vão te apresentar alguma coisa meio parecida. Entendeu? Eles vão te apresentar alguma coisa meio parecida. Então, esse costume que deve chegar aqui alguém da comunidade árabe, ele encontra facilmente, penso eu, porque nós temos aqui dezenas de restaurantes, nós temos pontos comerciais aí na mão dos nossos árabes aí, em centenas, né? Quer dizer, atividades que exercem, inclusive, como prestação de serviço, médicos, dentistas, etc, etc, etc. E que você não vai ter problema com o idioma, né? Só uma curiosidade, nós temos só em Foz do Iguaçu a profissão de shawarmeiro. Só em Foz que existe essa profissão. Que é aquele churrasco deles, que é o churrasco redondo, né? Não, e daí a agência do trabalhador coloca lá vagas de shawarmeiro. Não tem em outro lugar do Brasil isso. Eu nunca ouvi falar. Não é? Realmente, Não acho tem. que deve ter no mundo inteiro. Esse nome. Entra no assunto aí, Saif. Como é que podemos levar isso adiante, todos esses aspectos positivos da coisa? Eu só queria corroborar aqui esses últimos comentários. Por que Foz do Iguaçu não está no radar ainda? É aquilo, eu sinto uma falta muito grande de divulgação para... Não existe até então não existia um projeto. Você imagina que naquele lugar lá, no Oriente Médio, há uma campanha muito forte para turismo na Europa, turismo nos Estados Unidos, mas Foz do Iguaçu ainda não chegou até lá. E veja só, o que atrai o árabe? Eu vejo porque, assim, eu recebo muitas autoridades dos países árabes para poder verificar a procedência e as produções de produto halal aqui no Brasil e trago sempre eles a Foz do Iguaçu. Até porque é caminho aqui de 2 vizinhos, do Paraná, então passo aqui alguns dias, né, e tal. Então eles querem saber do tal do Chalalat. Chalalat é cataratas, né? Chalalat. E eles ficam aqui, eles ficam admirados com a natureza. Imagina o povo que saiu lá do deserto. Pois esse dado me chamou a atenção aí, Dante. Nós temos que nos debruçar nisso aí. Porque os árabes não estão entre os 40 países que mais visitam Foz do Iguaçu. Não, mas esse dado desde quando? É de 2019. Não, 2019, olha, os países árabes foram extremamente sérios com a questão do Covid. Não, mas foi antes. Esse dado foi divulgado em janeiro de 2020, com dados de janeiro a dezembro de 2019. É o último dado, né? Tudo bem. Visitação relevante. Parque Nacional Cataratas do Iguaçu, né? Cataratas do Iguaçu. Não chegou a fazer um trabalho
Vamos dizer, o turismo que chega até aqui nós acabamos trazendo a Câmara. Aliás, o que eu vi até hoje, nos últimos 10 anos, é Foz do Iguaçu muito preocupada em atrair o público asiático, principalmente por causa da China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, né? É um destino, é uma atração turística imensa trazer chineses para cá. Agora, eu acho que 1/3 da China tem condição de viajar, a outra não sai da China porque não tem condição, né? E não chega a ser um pouco contraditório, e talvez possa ser aquecida essa questão, já que temos proporcionalmente a maior colônia muçulmana aqui da América do Sul e não tem a vinda, ou seja, a própria colônia se colocar um pouco mais como agente nesse aspecto e fazendo essa divulgação? Eu acho que falta agora, eu acho que a comunidade ela está aqui trabalhando, ela tem o seu perfil comercial, de comércio. Eu acho que agora, com esse projeto que está sendo feito entre nós e a Câmara, o Sedial e a Prefeitura, usar esse potencial, essa riqueza que Foz do Iguaçu tem. Não está difícil, vocês têm restaurantes, vocês têm donos de hotéis que são da comunidade. Nós temos que criar um procedimento, alinhar com a questão do Secretaria de Turismo, nós tivemos hoje com o secretário, tivemos hoje com o prefeito. Então, a questão toda é alinhar os procedimentos e também ter que estar, seguindo os procedimentos internacionais. Existe um comitê islâmico nomeado pelas famílias reais e pelos governos árabes e islâmicos que determinam e que são base para os procedimentos halal. E se a partir do momento que a comunidade islâmica, a prefeitura e toda a equipe aqui, toda a turma aqui de Foz do Iguaçu estiver engajado nisso aqui, eu tenho certeza que isso é um pacote muito atrativo. Você veja que tem já alguns trabalhos na Europa, existe até estávamos pesquisando aí um booking halal, né, que vocês podem procurar e fazer. O muçulmano que quer procurar um turismo religioso acaba encontrando. Só que os movimentos hoje são feitos por empresas. Olha, existe um hotel dedicado para a comunidade islâmica, existe restaurante dedicado. Nunca houve um estudo para uma cidade se preparar, acho que o que eu gosto de chamar de door to door, né? Acho que seria muito importante que Foz do Iguaçu oferecesse um trabalho desde a sua chegada até a sua saída. A questão de um local para oração no aeroporto, um lugar para ele fazer a ablução, o campo, as pessoas, o pessoal do turismo, ter a capacidade de entender a necessidade que eles estão lá, por exemplo, tá nas cataratas, eu tenho que fazer a oração, chegou a hora da oração, existe um local lá, entendeu? Existe uma estrutura, existe uma questão, as empresas não precisam se abdicar de fazer um outro produto, mas ela tem que saber segregar o produto halal, tem que estar próximo, tem que estar entendendo dessa questão, afastar todo o produto halal de produtos ilícitos. Para a religião tem a questão do consumo da carne suína, é extremamente proibido, né? Então, é tudo uma questão de capacitação, treinamento, decisão. E eu vejo que a Prefeitura e Foz do Iguaçu tomou essa decisão de tornar Foz do Iguaçu um lugar muito agradável para a comunidade islâmica mundial, que, como o irmão Mohammed falou, não é de 400 milhões de árabes, e sim de 2 bilhões de muçulmanos. Porque, Ali, isso que você está dizendo, me parece, no conjunto das coisas, muito pouco. É fácil de serviço a mais. De ser completado. Para você está ótimo. Foz do Iguaçu talvez seja a cidade com maior capacidade de fazer isso aqui. Se qualquer outra cidade quiser começar hoje, vai ser muito difícil. Foz do Iguaçu está na cara do gol. Porque também questões diplomáticas, burocráticas e tal, isso não existe, né? Não. É para todo mundo. O Brasil abre os braços e recebe, né? Não tem problema. Melhores relações diplomáticas com o mundo árabe, com todos os países do mundo árabe. Historicamente, né? Historicamente, isso não vem de hoje. Eu vejo Foz do Iguaçu já com a estrutura para receber. Acho que falta contar, porque além de já tem restaurantes... Tem que 3 aeroportos de categoria internacional. Além disso, você já tem restaurantes que já são totalmente voltados para o público árabe, que são de árabes, são feitos já, restaurantes lá halals. Você tem cabeleireiro em Foz do Iguaçu, inúmeros cabeleireiros que atendem ao público árabe, as mulheres árabes que têm toda uma diferenciação. Já existe isso, né? E entre outras coisas. Além de Cidade do Leste. Esse projeto também é pensado, ele
mas por enquanto ele funciona como Foz do Iguaçu ou está pensado junto com o Eu Cidade Leste? posso falar sobre o acordo que está com Foz do Iguaçu ainda. Lógico que Cidade Leste vai acabar. Porque acho que agrega, né? Lógico que vai agregar, né? Cidade Leste, Argentina, tudo vai agregar. Mas o que nós temos que focar aqui é na questão de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, com tudo isso que você está dizendo, ele já é um atrativo para mim e para minha família. Onde que eu venho com a minha família? Tenho vindo para Foz do Iguaçu. Né? Eu trouxe meus filhos para passear aqui em Foz do Iguaçu. Minha família, minha mãe, quando veio do Líbano, minhas irmãs, trouxemos para Foz do Iguaçu. Por quê? Por causa disso. Agora, é muito tímido ainda. É porque eu conheço Foz do Iguaçu. Nós temos que fazer que o pessoal do Golfo fique sabendo. O pessoal da Indonésia muçulmana que vem. Nós não vamos para Bali? O brasileiro não vai para Bali, a Indonésia? Então vamos trazer o pessoal de Bali para Foz do Iguaçu. Com o diferencial que se não souber falar nenhuma outra língua além de árabe, aqui não vai ter problema nenhum. É isso que eu digo. Não vai ter problema nenhum. É isso que eu digo. E aí, para a gente encerrar, me mata a curiosidade. Quando chega o libanês aqui a primeira vez, porque eu quero aqui contar para o ouvinte o seguinte, eu moro num prédio que tem árabes que moram no prédio. E o que eu vejo? Eu vejo que as crianças, quando a gente entra no elevador, a criança, filho dos árabes, eles estão lá, metade português, metade árabe, e ficam ali. E eu fico. Quando chega um libanês e vê as famílias, os parentes aqui, mas já, entre aspas, aportuguesados, abrasileirados, como é que é? É um choque ou não é um choque? Como é que é a coisa? Eu acho que pro libanês em específico, porque o libanês sempre, historicamente, são os fenícios, né? Viajaram pelo mundo e tal. Não há São bem nômades, né? Eu acho que pro libanês tem uma facilidade de se adaptar e encontrar os seus iguais muito fácil. Agora, talvez para o pessoal do Golfo é um pouco mais difícil. Mas para o Golfo chegar aqui em Foz do Iguaçu, o pessoal do Golfo não tem dificuldade nenhuma, tem a mesquita. Olha, todas as autoridades que vêm de fora para vir visitar, eu sempre trago para Foz do Iguaçu. É lugar acertado. Eu não tenho problema nenhum aqui. Aqui eu não tenho problema nenhum, é acertado. Mohamed, para terminar, o que você gostaria de colocar? Isso aqui é conversa para a gente ir até às 5 da tarde, mas não dá por causa do tempo. E é estimulante, porque, como o Dante falou, se ele pega uma lista de 40 países, nenhum país árabe, deixa a gente mais estimulado para vamos arregaçar as mangas e vamos começar imediatamente. Porque se nós trouxermos já é muito comparado ao ano anterior. E é claro, não vai vir vão vir. Isso leva um tempinho. São pequenas adequações que têm que ser feitas na parte de receptividade, na hospedaria. E isso também, eu quero deixar claro que não é que todo muçulmano segue ao pé da letra aquilo que entendeu? Isso é uma opção que você está dando a mais. Sim. E como você dá a opção, a pessoa se sente mais com segurança. Fala, pô, ele pensou em mim. Vamos pensar nós, brasileiros, em Colônia. E antes de você buscar o teu prato de arroz, feijão, batata frita e bife, ele já oferece essa opção para você, mas você não quer, você quer comer chucrutes. Mas Sim, não interessa. exatamente. Ele ofereceu para você, então você se sente bem, isso te faz bem. Isso te faz bem. E eu acho que é isso que nós precisamos aqui. Eu quero dizer, doutor Nelson, o seguinte, o Ali falou que sempre traz as autoridades para cá. E eu concordo com o que ele falou. E uma coisa, um exemplo que aconteceu comigo, um incidente que aconteceu comigo, quando fui receber o novo embaixador do Egito, prestigiá-lo, e ele logo de cara me perguntou, para onde você acha que eu devo ir conhecer, primeiro lugar para conhecer no Brasil? E eu não falei, eu não vou falar o que eu não falei, eu vou falar o que eu falei. Falei Foz do Iguaçu. Porque eu sei primeiro da beleza natural e da importância que a água tem, que nem ele falou. Pô, eles estão no meio do deserto. Ver aquela quantidade de água, aquela beleza se misturando com a Mata Atlântica, quer dizer, isso é impagável. O produto está aí, doutor Nelson. Precisamos agora... Se me permite, rapidinho. Uma vez eu trouxe uma autoridade islâmica muito conhecida, ele tem leitura do Alcorão e tal, e eu levei ele para a catarata e estava naquele momento que estava aquela água subindo assim, né? Não sei, aquele momento fica aquilo, não dá nem para respirar direito, né? Ele vem do deserto, ele é de Jeddah, ele é de Riad, é quente para chuchu. Aí começou a se molhar, ele começou a rezar, agradecer a Deus no meio das cataratas. Eu não acredito, isso aqui é o paraíso, isso aqui é mas que coisa mais linda do mundo. E tirava foto.
e o pessoal pedia para sair, né, que já estava subindo a água. Ele falava, por favor, deixa eu ficar mais um pouquinho, e aquela água vindo. Um momento, para ele, talvez, ele conhece o mundo inteiro, mas eu acredito que ele tenha se emocionado tanto em outro lugar como se emocionou quando eu levei ele para as cataratas. 12h39, eu não tenho deferimento para isso, mas apenas para observar superficialmente para o ouvinte da Rádio Cultura nesse momento, que muitas vezes fica aquela história do cristianismo com o islamismo e tal. Você vai ver no Alcorão, muito do fundamento da vinda do último profeta, de Maomé, está lá, conta Jesus Cristo, com todo o respeito da mãe de Jesus Cristo, como Jesus Cristo é um dos profetas, anunciando inclusive. Aí é uma questão de fé, uma questão de crença, mas que não nos afasta dos princípios, né? Não tem absolutamente nada. Claro, cada um tem o seu ritual, cada um tem o seu jeito de professar, a sua religião, mas que dá para conviver numa paz boa demais, né? E o exemplo é Foz do Iguaçu. O exemplo é Foz do Iguaçu. Às vezes eu digo para alguns que gostam de ser sectaristas, que gostam de excluir, que não sei o que, eu digo, mas olha, gente, quantas brigas entre cristãos e muçulmanos daqui durante o dia, ou com outras religiões, ou com outras crenças. Mas não é bonito? Está ali a catedral, está aqui a mesquita, está ali não sei o quê, uma escola, está ali isso, aquilo, e todo mundo em paz, graças a Deus. Gente, obrigado pela presença de vocês aqui, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigado, senhor. Vamos levar adiante essas conversas à medida que elas vão avançando, nós vamos informando. 12h41, tá? Eu já estou passando do tempo, é o último intervalinho, eu volto para terminar o programa.